é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, que manifestou a face de Deus e a face do homem. Nele eu sei como Deus é e sei como o homem deve ser. Hoje eu vou ler em João, no capítulo 8, quando Jesus diz do verso 46 ao 59 o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Está falando com os seres mais religiosos, meticulosos, legalistas, judiciosos e ferrenhos do mundo, no seu zelo tenaz por letras, por mandamentos escritos por homens e aplicados à vida dos seres humanos em praticamente todos os âmbitos da vida, de modo que quem não os obedecesse era considerado um ser existindo em pecado. É com esses indivíduos que Jesus está conversando e pergunta a eles: quem dentre vós me convence de pecado? Quem aqui? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? Mas vocês não conseguem me provar que o que eu estou dizendo não é verdade. Vocês simplesmente não aceitam a verdade. Por isso é que vocês dizem qualquer coisa sobre mim, menos trazem a refutação da verdade. Quem é de Deus, ouçam bem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. É óbvio, né? Quem é de Deus, discerne Deus. Quem não é de Deus, não discerne Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, me ouve. Quem não é de Deus, não me ouve. Eu não estou mandando matar, esfolar, destruir, oprimir, roubar, enganar, adulterar, ser infiel. Eu estou dizendo tudo que tem a ver com a lei da vida. Por que das coisas ou por qual das coisas boas vocês me odeiam? Me odeiam porque eu curo as pessoas? Me odeiam porque eu digo a verdade? Me odeiam porque eu mando perdoar? Me odeiam porque eu não me importo com liturgias e nem com mecânicas de culto como se Deus se agradasse porque elas sejam praticadas? Vocês me odeiam pelo quê? Me odeiam por eu socorrer o desvalido? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês não entendem e não querem entender a minha palavra por uma razão simples, é porque vocês não são de Deus. Isso é Jesus simplificando a discussão. Responderam então a ele os judeus e lhe disseram, judeus hiperreligiosos: porventura não temos razão em dizer que tu és samaritano e tens demônio? Eles tinham ódio dos samaritanos. Os samaritanos tinham se separado de Israel na época do Reino Norte, divisão do Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte teve, na maior parte do tempo, a sua capital em Samaria. E os judeus e os seus irmãos do Norte, as outras tribos do Norte, não se davam e nunca mais se deram, se odiaram para sempre. Depois, as tribos do Norte foram levadas para cativeiro antes da tribo de Judá. E, por fim, a tribo de Judá, cidade de Jerusalém, levados cativos. Os do Reino Norte, que tinham a capital em Samaria, voltaram. Mas voltaram totalmente miscigenados. Eles se casaram e se deram em casamento, eles diluíram aquela que seria a fé original dos israelitas, segundo a Bíblia. Já os judeus em Babilônia, e na sequência de reinos que se sucederam
naquele período de 70 anos do cativeiro deles, os judeus mantiveram as suas tradições, desenvolveram as sinagogas que não existiam e até aprofundaram o ensino da Torá e se tornaram, então, ortodoxos, cada vez mais legalistas. Num certo sentido, foi o cativeiro em Babilônia que liquidou a compulsão idólatra que a tribo de Judá tinha em relação a imitar os povos ao lado, querendo deuses do mesmo tipo e com as mesmas performances. No cativeiro em Babilônia, isso foi extirpado da alma judaica. Eles continuaram a criar outros ídolos. Então a Torá, a Bíblia do Velho Testamento, virou um ídolo. O templo que veio a ser construído em Jerusalém virou outro ídolo. O sacerdócio, com todas as suas liturgias, virou um outro ídolo. E desenvolveram-se no curso daquele período, até os dias de Jesus, uma quantidade grande de seitas, todas fanáticas e rigorosíssimas. E Jesus aqui está no embate com um conjunto de judeus, cada um com pensamentos radical e radicalizante numa direção, e Jesus sai com essa para eles. Aqui, entre vocês, quem de vós me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, é óbvio. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E eles então disseram, porventura, não temos razão de dizer que tu és um samaritano, um ser desprezível, um nojento, herege. Tu és um estigma ambulante de tudo quanto não se deve ser. Tu és o que de pior poderia parecer. E, além de tudo, tens demônio, és possesso. Além de seres um herege desprezível, tu estás habitado por algum demônio. Foi o que eles disseram a Jesus. Demônio te habita. Jesus lhes contestou, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Há pessoas que vivem só para encontrarem um pódio, uma ribalta, um palco, um lugar para aparecer, uma divulgação, uma impressão, uma fama. Eu não. Eu não busco a minha própria glória, não a procuro, não a incito, não a divulgo. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, se guardar o Evangelho, guardar não é ficar sabendo esconder, é praticar. Se alguém praticar a minha palavra, guardar no sentido de obedecer. Se alguém obedecer a minha palavra, essa pessoa não verá a morte. Eu não vou nunca ver a morte. Quando a morte chegar, eu já passei para o outro lado. Ela não me pega nunca mais. Ela pode até matar meu corpo, mas eu não verei a morte. Eu não verei a morte. É a promessa de Jesus para mim e eu creio. Eu creio que se alguém guardar a sua palavra, não verá a morte eternamente, jamais verá a morte. Passou da morte para a vida. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos, agora sim, nós temos certeza absoluta de que tu tens demônio, seu herege, que estás dizendo que se alguém guardar a tua palavra e obedecer, não verá a morte eternamente. Tu tens demônio. Abraão, nosso pai, morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte, eternamente não conhecerá, nem terá cheiro de morte, vai passar da morte para a vida. Tu tens demônio. Por quê? Porque Abraão morreu, porque os profetas morreram.
Então, se o nosso passado não carrega nenhuma história de ressurreição dos mortos, e nós cultuamos o nosso passado e as nossas tradições, é para dizer que tu tens demônio, porque os maiores entre nós ficaram no passado. Nós não admitimos ninguém maior do que Abraão presente no nosso presente, falando conosco. Logo, olha a conclusão. Eles partem do pressuposto de que o melhor ficara para trás e que nada daquele jaez se repetiria, muito menos algo maior do que o que para trás tinha ficado. Por isso a manifestação de Deus hoje em Cristo diante deles não é percebida. Eles só olham para trás. Então eles dizem que a visitação de Deus entre eles é uma manifestação de um demônio. Por quê? Porque Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte eternamente. Tu tens demônio. És maior, porventura, do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser, seu arrogante? Jesus lhes disse, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis também que é o vosso Deus. Pois é esse que vocês chamam de nosso Deus, que é o meu Pai, que é quem me glorifica, que é quem me valida. Entretanto, vós não tendes conhecido a Deus. Vocês não sabem quem é Deus. Porque aquele que conhece a Deus me reconhece. Aquele que ouve a palavra de Deus reconhece a palavra de Deus na minha boca. É a mesma palavra, é o mesmo Espírito, é a mesma essência, é o mesmo conteúdo. Vocês, de fato, não conhecem a Deus, o meu Pai. Eu, porém, o conheço. Se disser que não conheço a Deus, o meu Pai, serei como vós, mentiroso. Vocês dizem que o conhecem e não sabem quem Ele é. Não refletem nada do seu caráter, nada do seu amor, nada da sua verdade, nada da sua justiça. Vocês é que falam de um Deus acerca de quem vocês não têm o menor conhecimento. E mentem, e mentem, mentem sobre Deus. Mas eu o conheço. Eu o conheço. Eu o conheço experiencialmente. E guardo a sua palavra. Eu sou a encarnação da palavra, do desejo de Deus no meio dos homens. Já que vocês puxaram o assunto de Abraão, ele disse, fiquem sabendo que Abraão, que já morreu há tantos anos atrás, viu os meus dias e alegrou-se. Alegrou-se porque ele viu esses dias, ele me viu na história e ele se regozijou profeticamente com o que ele viu a meu respeito. Perguntaram-lhe então os religiosos judeus, tu ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Tanto fazia, se ele tivesse 100 anos, ele também não teria visto Abraão, nem 200 anos. Se ele tivesse 1000 anos, ele ainda não teria visto também a Abraão. Ele teria que ter praticamente 2000 anos de idade para ter visto Abraão. Mas eles fazem essa pergunta idiota, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ficaram com ódio e pegaram em pedras para o apedrejarem, mas Jesus se ocultou deles e saiu daquele lugar de perigo, de morte, que era o templo, se afastou deles, retirando-se daquele templo. Essa história nos mostra como você pode ter a boca cheia de Deus, recitar coisas de Deus, dizer
intolerantemente que conhece a Deus, designar os outros como hereges com a maior facilidade, carregar no coração a presunção de ser filho de Deus por genética e DNA, como se fosse possível, ou por processo cerimonial, litúrgico, religioso de confissão do nome desse Deus monoteísta e não conhecer a Deus, é o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém pode competir com vocês no que diz respeito a passarem o dia adulando Deus, como se pelo muito adular, pelo muito incensar, pelo muito sacrificar, pelo muito obedecer, por vestir roupas diferentes, por agirem de um modo religioso, chocantemente extravagante, histriônico. Vocês acham que isso é revelação de que vocês conhecem a Deus? Vocês não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus, quando ouve a minha palavra, diz: Deus está falando. Porque a minha palavra traz bem-aventurança para os que choram, para os mansos, para os perseguidos. Bem-aventurança para os que se esforçam pela paz entre os homens. Bem-aventurança para aqueles que não abdicam da sua consciência em fé por causa da opinião de terceiros, nem da perseguição de terceiros. Essa é a palavra que eu trago. Vocês me odeiam pelo quê? Por qual delas? Por dizer que cada um que é de Deus deve dar gosto ao mundo como sal? Por dizer que quem é de Deus deve iluminar a história como uma luz? Por dizer que não se deve odiar os romanos, que são os inimigos, ou odiar Herodes, que é perigoso, devastador, ou odiar os fariseus? Não, nunca mandei ninguém odiar ninguém. Eu digo: orem pelos seus inimigos, abençoem aqueles que perseguem vocês, não se vinguem, perdoem sempre, sempre, sempre. Por qual dessas palavras vocês me chamam endemoninhado? Samaritano doido? Não. Vocês não querem ouvir e entender a minha palavra porque vocês não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, o evangelho que eu anuncio, a palavra que eu trago, entraria em vocês como um vento faz a volta por dentro de um caracol e tira um som bonito. Ou como o vento entra pelas frestas das montanhas e assovia sons misteriosos. Se vocês fossem de Deus, o sopro do vento farfalharia como nas folhas de uma árvore viva e frutuosa. Mas vocês não são de Deus, por isso vocês não podem ouvir a minha palavra. Não podem. E o que Jesus está dizendo é isto: quanto mais religião sem amor de Deus, mais a presunção da separação e da supremacia e da intolerância. Quanto mais religião, menos Deus. Quanto mais você crê no poder sagrado e catapultador, espiritualmente falando, de qualquer mecânica religiosa, menos Deus em espírito e em verdade na sua vida. Quanto mais religião, mais certezas arrogantes. Quanto mais religião, mais capacidade de colar sticks e labels nos indivíduos. Esse aqui é um samaritano, esse aqui é um endemoninhado, esse aqui é um desviado, aquele ali é um perdido. Todo mundo que age assim cai nessa categoria que Jesus menciona no verso 44, 2 versículos acima. Vós sois do diabo, que é o vosso pai,
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque eu digo a verdade, não me credes. Quem de vós me convence de pecado? Aí é que eles dizem, porventura não temos razão de dizer que tu és um samaritano endemoniado. Aí Jesus diz, vocês não me ouvem porque vocês não são de Deus. Quem é de Deus, ouve a Deus. Quem é de Deus entende que a minha palavra é palavra divina, eternamente. Agora tem uma coisa, aquele que crê na minha palavra, guarda e a pratica, não verá a morte. Não verá a morte. Aí eles enlouquecem. Especialmente porque muitos desses que estavam discutindo com Jesus e o ambiente, se diz aqui fora que é o templo, no verso 59 diz que o cenário era do ambiente do templo, a maioria desses eram saduceus, que não criam em ressurreição dos mortos, em espíritos, nem em anjos, nem em vida eterna. Então, o maior que eles tinham era uma ética para ser observada na história, mas eles criam que uma vez mortos, eles acabavam. De certa forma, eles são ateus de vida eterna. E eles creem que Deus existe e a existência deles se valida exclusivamente por eles terem sido escolhidos como tribo de Levi para fazer sacrifícios de animais em nome de Deus no templo. E para eles isso é tudo. E quando morrerem, morreram. Aí vem Jesus e diz, dentro do templo, que é um templo para cultuar a Deus, um Deus que não dá vida eterna, que não pacifica com a vida eterna. Jesus diz, em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí eles enlouquecem. Agora estamos certos de que tu tens demônio. Jesus tinha dito, vós sois do diabo, porque vocês não aguentam a palavra de Deus. O diabo é que não suporta a verdade. Ele estribucha. Vocês também não suportam a verdade. Convulsionam-se diante dela. Qual foi o pecado que eu cometi? Quem me acusa do quê? Vocês só sabem dizer que eu sou endemoninhado. Agora, quem age como diabos são vocês, que vivem cheios de ódio, e de mentira, e de falácias, e de engano, e de hipocrisia. E não creem em nada. Não tem nenhuma transcendência. Por isso é que eu digo na cara de vocês que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, viverá eternamente. E aí quando Jesus de novo afirma que a fé na palavra que ele trazia instilava a vida eterna no coração das pessoas, aí eles dizem, agora estamos certos de que tu tens demônio. Aí eles dão uma razão pueril. Abraão morreu, os profetas morreram. Como é que tu podes dizer que quem crê em ti não vai morrer eternamente? E Jesus não estava dizendo que quem cresce nele iria virar zumbi. Iria morrer no corpo, mas não provaria a morte. Seria imediatamente, instantaneamente trasladado para a dimensão da eternidade. Por que eu estou falando com você hoje a respeito disso? Porque aqui entre nós está cheio de gente mais ou menos assim. É um pessoal que adora um templo, que não falta culto, que ama canções e cantar canções atribuídas ao louvor de Deus e creem estranhamente que existe um certo agrado em Deus por elas irem elogiá-lo algumas vezes por semana junto com um grupo, elogiarem como Deus é extraordinário. Elas acham que há um inflamento no ego eterno de Deus pelos elogios que elas fazem.
a Ele, mas elas mesmas não o conhecem, não o provam. Elas têm medo de morrer, elas não creem na vida eterna, porque quem crê na vida eterna não tem medo de morrer. E quem tem medo de morrer é porque não crê na vida eterna. Ou se crê na vida eterna, não crê que está nela. E não crê que está nela porque não crê na palavra de Jesus, porque Jesus disse que todo aquele que, sabendo da sua palavra e guardando a sua palavra, tem a vida eterna. É natural. A maioria aqui tem medo de morrer. Adia a conversa até sobre a eternidade o máximo que pode. Eles gostam de religião, eles gostam de templo. Eles gostam do orgulho do Templo de Salomão, eles gostam de catedrais, eles gostam de torres, eles gostam das demonstrações históricas de um Deus que é demonstrado por aquilo que os religiosos apresentam. Marchas, encontros, eventos, exterioridades, multidões. Então, Deus está sendo glorificado. Mas entre 2 ou 3, a presença de Jesus, quando um desses religiosos sabem, eles dizem, isso é culto de gente derrotada, 2 ou 3. Culto de gente, de Deus é com muita gente. Agora, eu que os conheço, e as esposas, e os filhos me dizem, papai morre de medo de morrer. Ele está fazendo o possível, agora ele chegou aos 60, aos 70, 75, ele está aflito, ele está fazendo todos os regimes, todas as dietas, tendo cuidados meticulosos para ver se ele adia a morte dele, porque ele tem pavor de morrer. E eu ouço isso de dentro das casas e dos ambientes das figuras mais conhecidas do mundo religioso nesse país. Porque Jesus diz a essas pessoas, por que vocês não obedecem a minha palavra, não guardam a minha palavra? É porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, a minha palavra seria natural. Vocês não brigariam contra o Evangelho. Quem é de Deus não tem questão contra o Evangelho, não tem poréns, não tem mas, não tem contudo, não tem nenhuma adversativa questionadora. Quem é de Deus acolhe a minha palavra com toda a naturalidade. E aquele que acolhe a minha palavra nunca verá a morte. Isso é que é extraordinário. Aquele que acolhe a minha palavra nunca verá a morte. Aquele que acolhe a minha palavra nunca verá a morte. Eternamente. Mas vocês são assim, e vocês não conseguem me entender, nem me discernir, nem me compreender. E o diagnóstico é peremptório. É porque vocês não são de Deus. Porque todo aquele que é de Deus discerne a palavra de Deus na minha boca. E sabe que é palavra da vida eterna. Não de um endemoninhado, mas de alguém que de fato conhece o Pai. E não pode mentir acerca disso, porque conhece mesmo. E o conhecimento de Deus só acontece, como eu tenho tantas vezes dito, se for experiencial. Por isso ele usa a palavra provar. Provar, provar, provar. Deus é para provar. Não é para conhecer o cardápio. É para comer a comida, é para provar. Deus é para provar. E a gente sabe quando alguém é de Deus, porque você começa a falar
o espírito da vida em Cristo Jesus, que é amar com amor segundo Deus, que é aquele amor que abre mão, que sara, que cura, que não é possessivo, que não escraviza, que nunca se alegra com nada mal que tenha acontecido ao outro, só se regozija com o que de bom a ele venha a acontecer. O verdadeiro amor segundo Deus, segundo Cristo, que é sacrificial, que é capaz de renúncia e que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Se você manifestar esse amor, você é de Deus. Se você não manifestar esse amor, cara, você pode lamber as colunas do templo, mas você não é de Deus. Você entendeu? É Jesus que está dizendo. Se vocês ouvissem a minha palavra, eu saberia que vocês eram de Deus. Mas vocês não podem nem me ouvir falar que vocês já acham que é um demônio, é porque vocês não conhecem o meu Pai. Porque se vocês conhecessem a Deus, vocês reconheceriam a Deus em mim. O fato de que vocês não reconhecem a Deus em mim, nas minhas palavras, é porque vocês nunca conheceram a Deus. Quem conhece a Deus, reconhece Deus em mim. Deus é amor. Deus é alegria, alegria santa, alegria pelo bem. Deus é fidelidade. Ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é longanimidade, bondade longânima, porque a sua bondade, a sua longanimidade, a sua paciência é o prazo contínuo que Ele dá para ver se nós caímos em nós mesmos e nos convertemos à verdade. Porque é a bondade longânima de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus é domínio próprio. Aquele que conhece a Deus começa a se conhecer. E aquele que começa a se conhecer a partir de Deus aprende a começar a se dominar e cresce em domínio próprio à medida em que amadurece. Vós não sois de Deus, porque não ouvis e não guardais a minha palavra. Agora veja só que salto mais do que quântico, que salto para a vida eterna que acontece. Ele disse: aquele que guarda a minha palavra, no entanto, não vê a morte. Abraão viu a morte, os profetas passaram pela morte. Eu vou morrer, mas não verei a morte. Eu já passei da morte para a vida. De fato, a morte é só para o meu corpo agora. Não há mais nenhuma dimensão da morte aplicável ao meu eu eterno, espiritual. Eu não sou esse corpo é meu. Esse corpo está se deteriorando todo dia e vai morrer. Mas eu não verei a morte, eu já provei a vida eterna, eu já estou lá. Nem passarei por isso. Olha que natureza de qualificação espiritual, de ativamento no espírito. A palavra da vida sendo crida e praticada produz em alguém, produz em nós. Não é uma promessa para alguns, ele diz que é para todo aquele que, indiscriminadamente, sem acepção de pessoas, todo aquele que guarda a minha palavra, todo aquele que prefere perdoar a odiar, que prefere orar a se vingar, todo aquele que prefere dar gosto à vida do que amargurar a existência, todo aquele que prefere iluminar do que trazer dúvidas, dubiedades e sombras, todo aquele que existe para botar seus fundamentos na rocha sólida da palavra da vida e não nas construções arenosas das filosofias pueris. Todo aquele que escolhe o bom fundamento
e que entra pela porta estreita e anda no caminho da consciência, sem se deixar levar pelo fluxo dos alienados aos bilhões pela terra, todo aquele que, em guardando a minha palavra e fazendo as escolhas da vida na existência, não verá a morte. Olha que coisa! Você está sendo convidado a guardar aquilo que, em sendo guardado, faz você não conhecer a morte eternamente. Por qual dessas declarações você declarará que Jesus é um samaritano endemoninhado? Ou por qual dessas minhas confissões feitas em nome de Jesus você declarará que eu sou um herege amaldiçoado? Eu não quero dizer, mas eu sei em quem tenho crido e eu conheço o meu Pai. E você sabe que eu o conheço mesmo. Você só não gosta das consequências desse conhecimento e dessa palavra de Deus na minha boca. Por que que você não reconhece o Evangelho na minha boca? É porque você não conhece a palavra de Deus e nem reconhece o Deus da palavra. Você anda tangido por impulsos de ódio, de raiva, de amargura. Tudo isso em nome do seu puritanismo, da sua ortodoxia, dos seus usos e costumes, de tudo isso. Mas que, em nome de Jesus, não me fazem ter outra palavra a dizer senão essa. Cuidado, vivendo assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele é que é cheio de ardis, de mentiras e de espírito de raiva e de homicídio. Todo aquele que deseja a morte de alguém não é de Deus. Todo aquele que ora pela morte de alguém não é de Deus. Todo aquele que acha que existe uma cláusula de permissibilidade para o ódio e para a amargura homicida no coração em relação a uma pessoa, a povos, a raças, a categorias, a gêneros, não é de Deus. Não é de Deus. O diabo é que é o vosso pai. Apesar de toda a ortodoxia dessa cara de religiosos de vocês, eu tenho que dizer, como Jesus disse, o diabo é que é o vosso pai. E vocês vêm aqui me convencer de que pecado? De que pecado? Eu estou aqui esperando você vir me convencer. De que pecado? Você com essa trave no olho, querendo tirar o cisquinho do meu, hipócrita. Vai primeiro tirar a trave do teu olho, depois aparece aqui para conversar. Agora vejam o que o guardar o Evangelho pode produzir e pode ativar na gente. Essa certeza de que você não verá a morte. Você já imaginou quais as consequências de você ter no coração a certeza de que você não verá a morte? O que isso pode trazer? Trazer de libertação. Libertação do medo. Libertação da angústia, da fobia da contagem regressiva de um dia menos, um dia menos, um dia menos, um dia menos, na direção da morte. Liberta você de todas essas pulsões produzidas pela ansiedade e que colocam você sofregamente querendo chupar o mundo inteiro, porque você, antes de morrer, tem que saber como é que é o gosto de cada coisa do planeta. Eu gosto de conhecer o planeta, mas não por causa disso, é porque tem coisas lindas. E se eu puder ver, eu as vejo. Mas não é porque vai acabar. O melhor está para acontecer. E não é na Terra. Eu serei levado para uma dimensão
aonde o que olhos viram e ouvidos ouviram e o que subiu ao coração de qualquer homem, por mais imaginativo que tenha sido, é ainda uma coisa opaca. A maior beleza aqui ainda é a opacidade total. Eu serei introduzido na glória que mente nenhuma pode imaginar. Você já imaginou que segurança isso me dá? Que poder para viver? Que desassombro! Que glória eterna habita a minha relatividade aqui no espaço-tempo. O que isso produz é indizível. E eu terei prazer em explicar para você o que isso ativa na gente. O que a consciência real da vida eterna ativa num ser humano aqui na Terra, meu amigo Braulio. O quê? Essa é a questão. E se você crer, e se você desejar e andar com a gente todo dia, você vai aprender. E o que você vai experimentar de segurança, de estabilidade, de pacificação, de sossego, de silêncio, de certeza. Não é uma suficiência que nasce em você, ela vem do Senhor, mas cobre você e você fica inabalável. É a promessa. Senhor Jesus, permite que esta palavra tenha sido entendida por aqueles que são de Deus, para que eles usufruam a alegria desse conhecimento e tenham a experiência dessa liberdade, dessa coragem, dessa fé, desse poder, desse existir sem medo de viver. Por favor, que o teu Espírito realize isto e crie no coração de cada um a convicção e a certeza de que é assim, pode ser assim para a vida deles, como tem sido assim por tua misericórdia para a minha vida. No meio de toda a minha relatividade, tem um espigão absoluto, tem uma âncora que sai de mim e já está ancorada no trono da glória na eternidade. E isto aumenta todos os sentidos da minha vida e foi para isso que tu me chamaste. Permite que hoje muitos estejam entendendo e atendendo esse mesmo chamado e botando o pé no mesmo chão para fazer nessa mesma viagem de fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.